Em um vale distante, entre montanhas silenciosas e a sombra de gigantes de pedra, a tensão pairava pesada como as nuvens antes de uma tempestade. Não era apenas um vale, mas um palco para um impasse que já durava dias, semanas talvez. De um lado, sob o estandarte de Israel, estavam os soldados do rei Saul, um exército de homens valorosos, mas agora marcados pela exaustão e pela crescente sombra do medo. Do outro, alinhados em uma formação imponente, erguiam-se os poderosos filisteus, um povo conhecido por sua força e sua belicosidade. Eles não apenas se alinhavam, eles exibiam sua força, sua confiança inabalável. E no centro desse embate silencioso, entre os dois exércitos, havia uma figura que personificava todo o pavor que se instalara nos corações de Israel. Ele não era apenas grande, ele era colossal. Golias de Gate, um guerreiro filisteu cuja armadura brilhava sob o sol da manhã, e cuja voz, quando ele falava, ressoava como um trovão, ecoando pelas encostas das montanhas e fazendo tremer o chão sob os pés dos mais bravos soldados. Por 40 dias, todas as manhãs e todas as tardes, Golias avançava para a frente de seu exército e lançava seu desafio, um grito arrogante que exigia um campeão de Israel para enfrentá-lo em combate singular. Se o campeão de Israel vencesse, os filisteus se tornariam seus servos. Mas se Golias vencesse, e ninguém duvidava que ele venceria, Israel se tornaria escravo dos filisteus. A cada dia, o desafio de Golias enfraquecia o moral de Israel. Os mais corajosos tremiam, os mais fortes se encolhiam. O próprio rei Saul, um homem de estatura e bravura, sentia o peso dessa ameaça. Quem poderia enfrentar um gigante tão terrível? Quem ousaria desafiar a morte certa? O silêncio da espera era mais ensurdecedor que qualquer batalha. O medo era o verdadeiro inimigo, paralisando os corações e as espadas dos soldados. Longe dali, nos campos de Belém, um jovem pastor cuidava de suas ovelhas. Seu nome era Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos, e embora sua aparência fosse modesta e sua idade ainda tenra, Davi possuía um coração destemido e uma fé inabalável em seu Deus. Enquanto seus irmãos mais velhos serviam no exército de Saul, Davi passava seus dias sob o céu aberto, aprendendo a proteger seu rebanho de leões e ursos com apenas um cajado e uma funda. Ele não buscava glória, apenas cumpria seu dever com dedicação e amor. Um dia seu pai, Jessé, pediu que Davi levasse suprimentos para seus irmãos no acampamento. E assim, o jovem pastor deixou as tranquilas colinas de Belém e partiu em direção ao vale de Elá, o vale onde a sombra de Golias pairava. Chegando ao acampamento, Davi ouviu o clamor de guerra, o som dos exércitos alinhados, e então, aquele grito, o desafio de Golias. Ele viu o pânico nos olhos dos soldados, a hesitação dos líderes. Seus próprios irmãos o repreenderam, pensando que ele havia vindo apenas para ver a batalha. Mas Davi não conseguia entender. Como podiam permitir que um incircunciso filisteu afrontasse os exércitos do Deus vivo? Seu coração se encheu de uma indignação santa e uma certeza inabalável começou a crescer dentro dele. As palavras de Davi, embora proferidas por um simples pastor, chegaram aos ouvidos do rei Saul. O rei, desesperado, convocou o jovem. Saul olhou para Davi, para sua juventude, para sua estatura modesta. Você não pode ir lutar contra esse filisteu, disse Saul, a voz pesada de preocupação. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Mas Davi, com uma calma surpreendente, respondeu: Senhor, seu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o ferra e o livrava de sua boca. E se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o feria até matá-lo. Seu servo feriu tanto o leão quanto o urso, e este filisteu, incircunciso, será como um deles, pois afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi não confiava em sua própria força, mas na força do Deus que o havia protegido nos campos. O Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, me livrará também da mão deste filisteu. As palavras de Davi tiveram um efeito profundo em Saul. Embora ainda hesitante, o rei viu uma centelha de esperança,
onde antes havia apenas desespero. Ele vestiu Davi com sua própria armadura, colocou um capacete de bronze em sua cabeça e lhe deu sua espada. Mas Davi não conseguia andar com ela. A armadura era pesada demais, estranha demais, feita para um rei, não para um pastor. Ele não estava acostumado a lutar com armaduras de homem. Sua força não vinha da proteção de metais, mas da simplicidade de sua fé e da habilidade que ele havia aprimorado em seus dias de pastoreio. Com um suspiro, Davi removeu a armadura, a espada, o capacete. Ele escolheu suas próprias armas, aquelas que conhecia e dominava. Seu cajado de pastor, sua funda e 5 pedras lisas que ele recolheu do riacho. Simples, humildes, mas nas mãos certas e com a fé certa, poderiam se tornar instrumentos de milagre. E assim o jovem pastor, sem armadura, sem espada, avançou para enfrentar o gigante filisteu, que se aproximava com seu escudeiro à frente, seu porte ameaçador e sua voz trovejante. Golias olhou para Davi com desprezo. Sou eu um cão, para que venhas a mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Venha a mim, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi, inabalável, respondeu com uma voz que, embora jovem, carregava na autoridade do céu. Você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E Davi continuou, suas palavras se transformando em profecia. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o ferirei e cortarei sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que toda esta multidão saiba que o Senhor não salva com espada e com lança, porque a batalha é do Senhor, e ele os entregará em nossas mãos. Quando Golias começou a se mover em direção a Davi, o jovem pastor correu para o combate. Não hesitou, não recuou. Sua confiança era total. Ele colocou uma de suas pedras na funda, girou-a com toda a sua força e lançou. A pedra voou com precisão cirúrgica, atingindo Golias na testa com uma força devastadora. O gigante, que parecia invencível, cambaleou. A armadura de metal não pôde protegê-lo ali. Ele caiu de bruços no chão, um ruído estrondoso que ecoou por todo o vale, silenciando os exércitos e o universo por um instante. Davi correu até o gigante caído, tirou a espada da bainha de Golias, uma espada que era tão grande quanto o próprio Davi, e usou-a para cortar a cabeça do filisteu. O terror que havia se apoderado de Israel por 40 dias se transformou em um grito de triunfo. Os filisteus, vendo seu campeão morto, entraram em pânico e fugiram. Os homens de Israel e de Judá se levantaram com um clamor de vitória e perseguiram seus inimigos, vencendo-os em um dia que seria lembrado por gerações. E Davi, o jovem pastor de Belém, que um dia cuidava de suas ovelhas, trouxe a cabeça do gigante para Jerusalém, um testemunho silencioso de que a fé, a coragem e a confiança em Deus são mais poderosas do que qualquer força, qualquer armadura, qualquer gigante. A história de Davi e Golias não é apenas sobre uma batalha física, mas sobre a vitória da fé sobre o medo, da humildade sobre a arrogância e da força de um Deus que capacita os improváveis a fazerem o impossível. É uma lembrança eterna de que, não importa o tamanho do gigante que enfrentamos, a batalha pertence ao Senhor.